Olá, seja bem-vindo ao 18º dia do nosso projeto Lei das SAs 365, onde nós estamos estudando um artigo da Lei das Sociedades Anônimas por dia. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial e esse é o nosso jeitinho aqui de devagarzinho estudando essa lei que é muito complexa, mas muito importante para o nosso ordenamento econômico, o nosso ordenamento jurídico e a nossa ordem econômica. E o artigo de hoje, 18º dia, é o artigo 18, que diz: o Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger em votação em separado um ou mais membros dos órgãos de administração. Isso aqui está dentro das vantagens políticas que podem ser atribuídas, ademais, aos acionistas preferencialistas, que a gente tratou longamente na última aula, onde a gente falou a respeito da exclusão do direito de voto e de quais preferências, quais vantagens de cunho econômico deveriam acompanhar essa exclusão do direito de voto dos acionistas preferencialistas. E aqui a gente está falando mais especificamente de vantagens políticas. Qual que é a ideia aqui? Que o Estatuto pode, ou seja, não é uma vantagem que é assegurada só pelo fato de você ser preferencialista, diferente do que tem no artigo 141 e 142, que eu já vou tratar. Mas ele pode ser uma vantagem que os fundadores daquela companhia, o controlador, ao decidir emitir ações com direito preferencial, ações preferenciais, que ele pode atribuir, que é o quê? Dar aos acionistas preferenciais o direito de eleger um ou mais membros do órgão de administração. Então, o que acontece? Depois eu vou problematizar mais uma outra questão. Mas a sociedade, ela é conduzida, ela é gerida, ela é apresentada pelos seus órgãos de administração, uma sociedade limitada pelo seu administrador. Uma sociedade anônima pelos seus diretores ou, se tiver previsão no estatuto, pelo conselho de administração, o famoso board. Seja como for, quem elege os membros da diretoria ou os membros do conselho de administração, de forma direta ou indireta, é o controlador. Eu tenho mais voto, eu elejo quem eu quiser, mais ou menos assim. E aí o que está dizendo é o seguinte, que para estimular a aquisição de ações preferenciais, um investidor externo, por exemplo, ele pode ter o direito, os titulares daquelas ações preferenciais, terá o direito de eleger em separado um membro do órgão da administração. Ou seja, ainda que o controlador com maioria de votos, etc., vai eleger a maioria da diretoria, eu, que sou um acionista preferencial, que tenha essa preferência, que tenha essa vantagem política, vou poder eleger um membro do órgão de administração para ficar ali, acompanhando o que está acontecendo, tendo as mesmas prerrogativas dos demais diretores de acesso informacional para poder proteger os meus interesses. A ideia é mais ou menos essa. Então, é em votação em separado, ou seja, a votação para a maioria dos membros da administração e em separado, nós, titulares das ações preferenciais, podemos concorrer, vamos dizer assim, vai que tem dois grupos de acionistas preferenciais, para eleger um ou mais membros do órgão de administração. Então a ideia é essa. Não é comum, eu não lembro de ter visto isso, tá? Normalmente, de novo, a gente vê isso aqui mais sendo tratado no acordo de acionista, quando a gente está tratando da governança, mas é possível. E tem uma discussão aqui a respeito de qual órgão de administração a gente está falando. Como eu falei, a gente tem a diretoria e nós temos o conselho de administração. O artigo 141, 142, ele vai falar do direito do bloco dos minoritários eleger um membro do conselho de administração e vai falar também dos acionistas preferenciais, titulares de mais de 10%, tem direito a eleger também um membro do conselho de administração. Isso não é uma opção a ser assegurada pelo estatuto, isso é lei. Isso já é um direito dos minoritários e dos preferencialistas. Isso é outra coisa. O que a gente está falando aqui é que o estatuto poderá, não será considerado legal, o estatuto poderá atribuir a uma ou mais classes de ações o direito de eleger um ou mais membros dos órgãos de administração. Então não é só do conselho de administração, poderia ser da diretoria também. Mas por que tem essa discussão? Porque quando você tem um conselho de administração, quem elege a diretoria é o conselho de administração. A ideia do conselho de administração é ser uma proxy da assembleia de acionistas, que eu não posso ficar convocando o tempo todo. Então o board ele pode se reunir de maneira muito mais célere e pode acompanhar a gestão da diretoria, apesar de ser também um órgão da administração, ele pode acompanhar mais de perto o que a diretoria está fazendo. Então o que o artigo 141 e 142 dão é o direito de o preferencialista ter um membro no
no conselho de administração para acompanhar aquilo ali. Mas o que a gente está falando aqui é que o estatuto pode assegurar a eleição de membro da administração. Significa que, previsto no estatuto social, em que pese existente um conselho de administração, mesmo assim, uma vaga ou mais vagas da diretoria, que quem elege é o conselho de administração, quem vai ter o direito de eleger são esses preferencialistas. Então é possível. Acho que o Calixto Salomão e o... Acho que o... tem mais um que fala, que defendem isso, mas assim, é uma posição bem defendida pela doutrina, não é muito discutida jurisprudencialmente, porque a gente não vê esse caput do artigo 18 por ali. Mas vamos continuar. E o parágrafo único? O Estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar a aprovação em Assembleia Especial dos titulares de uma ou mais classes. Isso aqui é direito de veto. Ele é um pouquinho diferente do direito de veto que a gente tratou na aula passada, no parágrafo 7º, quando eu falei das golden shares do processo de desestatização. Lá, a ideia era, desestatizei, criei uma classe especial aqui que a gente chama de golden shares, né? Que atribui ao ente desestatizante, ou seja, à administração pública, direito de veto em matérias. É uma forma do ente desestatizante, ou seja, quem era dono daquela empresa pública antes dela ser privatizada, poder manter o controle sobre assuntos estratégicos para a administração pública. Então é o veto geral. Aqui, o que eles estão falando é veto de alteração estatutária. Então, é possível atribuir no Estatuto Social para determinadas classes o direito de veto, não a as deliberações assembleárias gerais, até porque senão a gente inverteria o princípio majoritário, né? A ideia é quem tem mais dinheiro, quem pôs mais dinheiro, controla a sociedade, ponto e acabou. Mas em determinadas matérias específicas do Estatuto Social, eu posso chamar de cláusulas pétreas, para ela ser alterada é necessária a anuência dessa classe específica aqui de ações preferenciais. Então eu crio um direito de veto, mas não igual ao das golden shares. É um veto de alteração estatutária. Algumas matérias de muito interesse dessas classes preferenciais que só podem ser alteradas no estatuto se a gente concordar. Tem que tomar muito cuidado com isso para que não fique algo abusivo. Isso é uma vantagem política que é atribuída apenas às ações preferencialistas como uma contrapartida da questão do voto. E não pode, com base nisso, subverter o princípio majoritário, senão provavelmente essa cláusula, esse artigo do estatuto vai ser considerado abusivo e pode ser anulado. Beleza? Aula muito mais curta se comparada com as anteriores que a gente fez. Estudamos o artigo 18. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem com quem está estudando, para concurso, para quem está estudando na graduação, para quem precise desse conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, comente. Isso ajuda muito no engajamento. Curta, assine, faça todo aquele rolê e até amanhã. Tchau, tchau.